Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros. Então, fica ligado em tudo que eu vou falar. A gente vai ter provavelmente umas 3 partes dessa aula e vai ter bastante conteúdo, uma visão geral de primeiros socorros para vocês. Eles são bem importantes para os profissionais da saúde que estão constantemente em ambientes onde o paciente está doente ou pode sofrer algum tipo de emergência, né, algum acidente, alguma emergência. É muito importante vocês saberem sobre todo esse conteúdo. Então, prestem atenção na aula de hoje. A gente tem programado para esse conteúdo 2 aulas, ok? E uma delas vai ser prática, que a gente não vai conseguir fazer agora por conta de toda a pandemia. Então, prestem bastante atenção nessa aula teórica, que em breve nós vamos poder desempenhar nossa aula prática e colocar tudo isso em prática, ou boa parte disso em prática, para treinar, para quando houver uma situação de emergência, a gente está pronto para resolver isso. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com você os slides de hoje. E a gente vai falar sobre as noções básicas dos primeiros socorros, tá? Ok, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar o que são primeiros socorros, mas vamos dar uma revisada. E o que são primeiros socorros? São um grupo de técnicas e procedimentos que são adotados em uma situação de emergência e que tem o objetivo de manter a vida do paciente ou diminuir as consequências dessa lesão ou do acidente que aconteceu até a chegada do socorro médico especializado. Ou seja, os primeiros socorros não objetiva acabar com o problema, se conseguir acabar melhor, mas a ideia é manter o paciente vivo, né, com sinais vitais, o maior tempo possível ou alongar esse período em uma emergência grave, até que o SAMU, né, os bombeiros ou uma ambulância, o socorro médico especializado mesmo, que vai transferir essa pessoa para um centro médico, vai chegar. Então, a gente precisa deixar essa pessoa viva, né, com sinais vitais adequados para fazer esse resgate corretamente e preservar a vida daquela vítima. Ok? E quando a gente fala de situações de emergência, a gente está falando de coisas de acidentes pequenos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, mas nesses acidentes pequenos a gente acaba tendo uma vivência, né, e uma experiência que a gente consegue lidar bem com eles. A gente vai falar um pouquinho sobre os mitos também, coisas que as pessoas fazem errado e que não devem fazer no meio de tudo isso. Mas é muito importante também a gente ter ciência de como agir em emergências graves, né? Coisas graves que acontecem e como agir, o que fazer nesses momentos. Bom, a primeira coisa que a gente deve tentar é contatar um serviço de emergência, que pode ser o SAMU, os bombeiros, eu coloquei o número deles aqui, né? Então, SAMU 192 ou os bombeiros 193. Em algumas cidades, a polícia militar também faz esse tipo de atendimento, ou pelo menos pode ajudar em alguma coisa. Mas esses dois são os principais. Se não conseguir lembrar na hora, liga 190 para a polícia, né? E a gente tem 191, que é das polícias rodoviárias federais. Então, se caso o acidente for em uma rodovia, é legal ligar também para 191. E o interessante é que se houverem mais pessoas, para que a pessoa que estiver comandando ali os primeiros socorros, que no caso a gente está fazendo o treinamento para que seja você, se for a pessoa mais treinada para aquela situação, para que essa pessoa ela esteja comandando todo mundo que está em volta. Então, se houverem mais pessoas em torno, né, perto dessa situação, pede para alguém ligar para os primeiros socorros, grita o número, fala o número, e aí já vai começando os primeiros socorros na vítima, porque a gente tem que tratar dela com a maior urgência possível, tá? Em alguns casos, o convênio médico da pessoa também pode ser acionado, mas em geral a gente vai contatar primeiro o SAMU ou os bombeiros. E por onde começar, pessoal? É muito, muito importante que a pessoa que vai estar à frente desse primeiro socorro, que essa pessoa mantenha calma, né? Se ela começar a ficar desesperada, todo mundo está desesperado, o acidentado está desesperado, ninguém consegue fazer nada. E a gente precisa manter a calma para isso voltar à normalidade, para a gente conseguir agir e fazer alguma coisa útil, né? Senão a gente só vai ficar desesperado, gritando, chorando, e aí não vai acontecer nada de bom. Então, a primeira coisa, gente, é manter a calma e tentar acalmar as pessoas que estão envolvidas no acidente, tá? Respira, solta,
Respira, pede para as outras pessoas respirarem também. Olhe em volta, vê se todo mundo está seguro, se vocês estão em um ambiente seguro, se caiu alguma coisa, alguma parte do teto, retira todo mundo dali, ou verifica o ambiente. Se o ambiente está seguro, tá bom, esse ambiente está seguro, então vamos prosseguir. Pedir socorro. Então, uma das primeiras ações é já ligar para a emergência 192 ou 193, para que o socorro venha e ajude o mais rápido possível. E aí a gente vai começar os primeiros socorros para até a chegada da ambulância ou do socorro ali, da viatura, o que for. E aí a gente vai, depois que essa situação, né, o ambiente está controlado, que está todo mundo seguro, que tá, né, você está calmo, está tentando acalmar as pessoas. É interessante também dar algumas tarefas para as pessoas, para ninguém ficar ali perdido sem saber o que fazer, só chorando, só gritando. Então dá tarefa, vai pegar pano, você arruma um pano, você liga para a ambulância, você procura água, sei lá, dê tarefas simples, principalmente para as pessoas muito desesperadas, que elas vão ter alguma coisa para se concentrar, né? E poder assim desempenhar alguma função e não atrapalhar, pelo menos. E a gente deve seguir, pessoal, o que a gente chama de procedimento padrão ABCDE. Esse procedimento é importante porque ele vai abranger todos os passos, né? O passo a passo de verificação dos sinais vitais desse paciente. E aí a gente não esquece nada. ABCDE não diz respeito às letras, né, das palavras que estão contidas nelas. Algumas coincidem, mas é importante decorar, é importante memorizar essa sequência, porque a gente vai precisar utilizá-la no momento de emergência, não vai dar para ficar olhando no livro para a gente descobrir como é que faz. A gente precisa ter isso em mente, tá? Então, qual que é esse procedimento padrão? A gente vai analisar cada um deles com detalhes, mas é basicamente a avaliação das vias aéreas e controle da coluna cervical, essa é o A, é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Estabilizar a coluna cervical para que não haja nenhuma, que não mexa, porque o risco de uma lesão na coluna é bem grande. E também avaliar se a pessoa está respirando, se tem alguma obstrução ou não. B, a gente vai tratar da respiração. Se essa pessoa estiver respirando ou não, a gente vai verificar isso direitinho. E se caso ela não estiver respirando, tomar os devidos procedimentos, né, ou os devidos passos para que a pessoa volte a respirar o mais rápido possível. C, a gente vai verificar a circulação. E respiração e circulação ocorrem mais ou menos simultaneamente, né? Começa com a respiração, depois a gente continua com a respiração e vai para a circulação. Então, é muito importante que a gente tenha consciência da sequência de passos, de procedimentos que a gente precisa seguir. D, avaliação neurológica, né? Essa já é uma avaliação um pouquinho mais à frente, quando o quadro já estiver um pouquinho mais estabilizado, a gente tiver certeza que esse paciente está respirando, tiver certeza que o paciente está tendo circulação, que o coração está bombeando, não está em parada cardíaca, então a gente vai para avaliação neurológica. E exposição da vítima, né, ou da lesão, que a gente vai tentar expor a lesão para a gente verificar como que tá, se está acontecendo algum sangramento ou não, e conter isso até a ajuda chegar. E pessoal, tudo isso é para manter a vida dessa pessoa. Então, tudo isso a gente faz não tentando resolver. A gente não vai conseguir resolver muita coisa em caso de um acidente emergencial, assim, um acidente muito grave, né? Mas a gente vai poder conseguir manter a vida daquela pessoa até que a ajuda chegue ao local para fazer realmente e ter o atendimento de saúde médico especializado. Então vamos lá, olha só. A gente vai começar abordando a vítima e avaliando o que a pessoa, o que aconteceu, né? Qual é a gravidade da situação. Até para ver se é uma coisa tão grave ou às vezes aparentemente é grave, mas quando você vai ver a pessoa até tá bem, não é tão grave assim. Então, primeira coisa, você vai verificar se essa vítima está consciente ou não. Então, você chega na vítima, se identifica para deixar a pessoa mais calma. Olá, fulano, eu sou a Larissa, tudo bem? Eu vou te ajudar. Qual o seu nome? Começa a fazer perguntas para essa pessoa para verificar o estado de consciência dela.
tá? Então, às vezes, essas perguntas não são nem tão importantes, podem nem ser tão relevantes, mas é importante fazer perguntas para verificar a consciência desse paciente. Claro, se você puder fazer perguntas importantes que vão ajudar na solução do caso, melhor. Então, você vai perguntar o nome da pessoa, como ela está se sentindo, se ela está sentindo dor em algum lugar, e o que aconteceu. Ela caiu, foi atropelada, bateu o carro, o que aconteceu? Conversa com esse paciente. Se a vítima estiver consciente, ótimo, ela vai te responder. E aí você vai fazendo perguntas para entender o que aconteceu e também para passar essas informações para o corpo de resgate que vai chegar no local. Se essa pessoa não estiver consciente, a gente tem que prosseguir com os próximos passos para tentar recobrar a consciência dessa vítima, tá bom? Então vamos lá, aí a gente começa com a avaliação das vias aéreas e o controle cervical. Como isso funciona? O simples fato do paciente ter respondido já é um indicativo de que ele está respirando. A menos que a pessoa responda com muita dificuldade, com pouco ar, sabe? Quando o ar não sai, quando a voz não sai. Esse é um indicativo que talvez as vias aéreas estejam um pouco comprometidas. Então, a pessoa está respondendo, ok, as vias aéreas estão funcionando, a gente vai ver a pessoa respirar. A pessoa não está respondendo, a gente precisa verificar se essa pessoa está respirando ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar o nosso ouvido próximo ao nariz do paciente e vai olhar para o tórax dessa pessoa, porque a gente vai ouvir e sentir a respiração e vai verificar também o movimento torácico. Então, quando você respira, faz uma respiração mais profunda. A gente não enche os ombros quando a gente respira, geralmente. Quando a gente vai fazer respiração profunda, a gente geralmente levanta o ombro, mas o normal não é assim. A gente mexe o tórax, tá? Então, logo abaixo dessa parte, dessa região daqui de cima, né? Geralmente mexe um pouquinho aqui em cima e um pouco mais abaixo aqui, em cima do estômago, assim, um pouquinho acima da barriga. Então, a gente vai verificar esse movimento. Tá tendo esse movimento, essa pessoa tá conseguindo respirar. Ótimo, tá? Não tá vendo esse movimento, a pessoa não tá respirando, a gente precisa fazer ela respirar novamente. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou até mostrar aqui uma imagem antes, ó, olha só. É esse movimento que a gente vai fazer. Chegar o ouvido, né, bem próximo do nariz do paciente e sentir ali a respiração. Você pode sentir com a mão ou só visualizar também funciona.